A resenha de hoje é sobre o livro de arte, mas calma, respira. Esqueça o que o MBL disse pra você. Arte é legal. Livro de hoje, Raiz, de Ai Weiwei, esse artista chinês imprescindível, indispensável nos dias de hoje, que eu quis gravar esse vídeo logo porque a exposição dele está na Oca do Ibirapuera até dia 20 de janeiro, se eu não me engano. Estou torcendo para que prorroguem a exposição, para que vocês consigam ver, quem não conseguiu ver. Esse livro aqui foi publicado pela editora Ubu, então, cara, muito obrigado para as meninas da Ubu lá que mandaram para mim. As meninas da Ubu, né? Os mulherões da porra da Ubu que mandaram o livro pra mim, que sem ele eu não poderia falar pra vocês sobre esse cara inacreditável, que tem uma história muito ligada ao ativismo político, à luta pelos direitos humanos e à resistência política como forma de arte, e a arte como forma de resistência política. Então vamos lá, cara. Esse livro aqui ele traz algumas das peças que o Ai Weiwei, algumas eu acho que quase todas, na verdade, acho que não tem nenhuma que não tem aqui, né? Conta a trajetória dele, explica um pouco das peças e fala principalmente da vinda dele para o Brasil, né? Então tá, contexto, tá? O Ai Weiwei nasceu na década de 50 na China comunista, na China do mal, tá? E não é do mal assim, tipo, no mal que corre pelos encanamentos do castelo, nem do mal assim, tipo, que é do mal. É do mal sim, porque era do Mao Tse Tung. Tá? Aliás, o pessoal fala assim, você que é comunista, não sei o que, vai pra China, vai pra... Cara, eu não gosto do maoísmo, tá? Eu acho o maoísmo um erro, eu não concordo com nada que o Mao Tse Tung fez, mas não é por isso que eu vou invalidar toda a ideologia socialista, que o comunismo mesmo eu acho que é uma outra parada, mas eu acho que o socialismo não pode nunca ser invalidado por essas figuras autoritárias aí. Mas, inclusive, a gente vai falar sobre a luta do Ai Weiwei contra o Mao, que é uma luta super importante, né? O Ai Weiwei, então, ele é filho de um poeta muito famoso na China e importante na época do maoísmo, que chama Ai Qing. E esse cara ele veio aqui para o Brasil, veio para a América do Sul, ele era brother do Jorge Amado, da Zélia Gattai, do Pablo Neruda. Ele veio aqui trocar umas ideias com os comunistas daqui, né, e tal. Espalhar a palavra aí de Karl Marx para a galera. E ele depois ele foi exilado quando teve começou a haver uma perseguição a todo mundo que criticava o governo do Mao, era chamado de direitista e era exilado, enfim, então ele perdeu parte do prestígio dele na época do governo do Mao. E o Ai Weiwei cresceu então nesse ambiente estimulado pela arte e estimulado por uma ideia de injustiça social que esse governo tinha. Ele foi para os Estados Unidos estudar arte, estudar cinema, se eu não me engano, voltou para a China e fez um grupo chamado, participou da criação de um grupo chamado Stars, que esse grupo, os Stars, foi o primeiro grupo que teve a estética artística distanciada daquela estética artística da China comunista. Então eles fizeram uma coisa super revolucionária que não pegou muito bem aos olhos do governo, assim, o governo então tipo, né, meio que tratou de dar uma cercada nele, enfim. Mas ele já estava completamente contaminado por essa coisa dele, da arte dele ser uma coisa de contestação e de se afastar da ordem vigente, né? Então acho que durante muito tempo e até atualmente, né, a carreira do Ai Weiwei é pautada por isso, né, de você não compactuar com a ordem vigente e buscar sempre outras formas de arte, inclusive fazendo da arte como performance mesmo, né? Que é uma coisa que algumas pessoas fazem, nem todo mundo concorda, as pessoas acham que é charlatanismo, não sei o quê, mas tem uma explicação e tem uma teoria por trás disso. Então, assim, né, para quem acha que é charlatanismo tem que estudar um pouquinho mais de arte, mas tudo tem um propósito. Então, assim, o Ai Weiwei trouxe aqui para o Brasil algumas peças que ele faz referente a direitos humanos. Ele fez algumas obras. Ele trabalha muito com materiais que são importantes para a China. Então ele trabalha com madeira huali, com jade, com porcelana. E ele vai nos centros produtores desses materiais, os centros tradicionais de produção desses materiais, e faz a partir dali
a, a obra dele, né? Então, ele é um cara multiplataforma, então ele faz coisas assim com escultura, ele tem coisas de arquitetura, ele faz coisas com fotografia, com vídeo instalação, com, enfim, com gesso, buscando sempre tipo inovar tanto na forma quanto na abordagem, né? Então, por exemplo, aqui eu queria mostrar isso aqui de uma forma melhor. Isso aqui é uma instalação, isso aqui inclusive está do lado de fora lá do Parque Ibirapuera, que é uma instalação chamada, acho que é Bicicletas Forever, que essa aqui é uma bicicleta que era super top na China comunista na época, e ele fez isso aqui como uma forma de mostrar que você pode construir com qualquer coisa, você não precisa construir só com os materiais de construção propriamente dito. Então você pode construir com bicicleta, por exemplo, então você faz uma escultura com bicicletas, e você subverte aí tanto o uso da bicicleta quanto o propósito do material da escultura também, né? A porcelana, ele usa coisas de porcelana para falar dos refugiados, ele trata muito da questão dos refugiados que estão na Europa, o pessoal da Síria e tal. Então tanto esse prato aqui quanto esses vasos, eles tratam da história dos refugiados como se fosse uma pintura tradicional chinesa misturado com uma coisa de epopeia helênica, né? Então você mostra aqui, então tem muita coisa de arte helênica, aquela coisa bidimensional dos soldados gregos, enfim, e eles estão aqui no meio. Então assim, tem um soldado grego, e depois tem um soldado atual com máscara de gás, etc. Tem uma barraca de refugiado no meio. Isso aqui era lindo, cara. Isso aqui tem um paredão assim na oca. Eu queria muito que tivesse um papel de parede disso para eu botar numa parede aqui em casa, que eu achei fenomenal, assim. Coisas com porcelana. A porcelana é muito importante também na China, tem um centro de produção de porcelana muito grande aqui. Essas flores que ele fez aqui, isso aqui são flores de porcelana, tá? Essas duas aqui na cesta. Isso aqui foi quando ele foi preso, e aí ele confiscaram o passaporte dele, e aí todo dia ele ia lá e tirava uma foto das flores na cestinha da bicicleta dele e postava no Instagram. Ele é um cara muito ativo no Instagram também. Ele colocou Flowers for Freedom, e ele ficou botando essas flores todos os dias até que devolveram o passaporte dele. Ele foi preso e começou a ser perseguido pelas autoridades chinesas desde há muito tempo, mas a coisa começou a se intensificar quando em 2008 teve aquele terremoto na cidade da província de Sichuan, que teve aquele terremoto gigante de magnitude 8, eu acho, na escala Richter, que matou uma porrada de gente, assim, destruiu a cidade, a província inteira ficou bem abalada, e o governo não divulgou o nome das pessoas mortas, não divulgou quantas pessoas tinham morrido, porque o governo chinês ele é muito escuso, né, e fugidio nessas coisas de dados oficiais, sempre foi. A China tem um histórico sério em revelar dados públicos, principalmente coisas negativas, assim. Então ele sempre procura esconder, maquiar, etc. E aí ele foi lá, o próprio Ai Weiwei foi lá, montou uma comissão para as pessoas, para tentar descobrir a galera e tal, e conseguiu identificar 5.100 quase 5.200 corpos de estudantes que foram mortos nesse terremoto. Então ele fez, assim, até tem uma instalação que são o nome deles, assim, né, uma tabela que ele fez com o nome deles. E aí o governo começou a ficar mais de olho nele, falou assim, esse cara tá meio que fudendo o nosso esquema aqui e tal. E aí quando ele foi depor a favor de um amigo dele, que também era artista, que estava sendo acusado de alguma coisa que eu já não lembro, um dia antes da audiência, a polícia invadiu lá o quarto dele, deram uma porrada na cabeça dele, levaram ele preso. Ele ficou preso por 81 dias, sem explicação, sem uma acusação formal, confiscaram o passaporte dele. E aí começou a ter o ativismo da galera de fora com ele, né? Porque interditaram lá, ele construiu um ateliê de arquitetura que foi interditado, falaram que não tinha um alvará, processaram, falaram que tinha que pagar uma multa de milhões, assim. Aí os fãs dele foram lá, fizeram uma vaquinha para ele poder pagar a multa, para ele poder sair do país, enfim. E ele é um cara então que tem essa coisa ativa e iconoclasta e subversiva. Essa sequência de fotos aqui, deixando cair uma urna da dinastia Han, isso aqui ele colecionava muita urna, muita coisa antiga da China, e ele pegou uma sequência de fotos em que ele pega essa urna antiquíssima e deixa ela cair. E essa sequência de fotos ficou muito famosa, e aqui na exposição aqui da Oca, eles remontaram ele em Lego. Então isso aqui é tudo Lego, 3 montagens de Lego assim, que tem lá, super interessantes. Coisas assim, essa aqui do Panda, do Panda, esse aqui tem alguns documentos do Wikileaks
que foram destruídos pelo governo. Então esse panda aqui ele está estufado de papel picado com esses documentos e dentro desse panda tem um pendrive com as informações. Então ele é um tipo de ativismo meio pirata, meio revolucionário, meio punk assim, né, cara? É um cara que seria legal de ser amigo dele, né, o Ai Weiwei, né? Deve ser massa trocar umas ideias com ele. Aqui é os estudantes, né, que foram identificados, enfim. E tem uma obra que é muito famosa dele, que está lá na Oca, não está na totalidade, mas está lá também. Isso aqui ele fez uma série de dioramas que ele, quando ele foi preso, ele fez alguns bonequinhos desse aqui, assim, de gesso, enfim, para falar do tempo que ele ficou preso. Então ele usa muita forma, cabide, uns brinquedos sexuais. Ele fez uma câmera de mármore, tá vendo? Tem uma obra dele que é muito impressionante, que aqui ela foi trazida aqui para a Oca, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? Não aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que são essas sementes de girassol feitas de porcelana. Então são milhões delas, assim, feitas por mais de 1.600 artesãos lá da China, que fizeram e pintaram à mão uma a uma e tal. Então é um trabalho de fôlego assim, impressionante. E essas sementes elas representavam as pessoas da China na época da China do Mao, assim. Então as pessoas andavam com sementes de girassol no bolso para comer, enfim. Então elas frequentemente elas representavam as pessoas, porque o girassol ele vira para onde está o sol, então o sol seria o mal, e aí as pessoas viram para onde o sol vai e tal, essas paradas. Então obras assim muito contundentes. Essa aqui eu acho impressionante, cara, que esse monte de vergalhão aqui, e aqui já vai entrar no que eu queria dizer, que é o seguinte, cara, a galera entra nisso aqui e vê assim, tá lá os malucos lá fazendo arte. E daí chega aqui e se vê uma porrada de vergalhão assim no chão. É daí esse pessoal assim que não é sensível, não liga muito para as coisas, não tem muita paciência com nada, esse monte de vergalhão, foda-se essa porra. Mas isso aqui, cara, é um ano que os caras passaram pegando os vergalhões das escolas que foram atingidas pelo terremoto e desentortando eles um a um e botando eles em fila assim. Então é um trabalho que mostra um certo esforço de reconstrução, de regeneração. E é uma forma de dizer isso. É uma forma de você fazer pensar sobre isso. É uma forma de você parar, olhar aquilo ali, entender o que aquilo significa, parar para pensar no trabalho que foi para fazer isso e parar para pensar no trabalho que envolveu todas as outras coisas que esse incidente causou. Né? Então assim, esse livro aqui ele é muito importante por causa disso. Ele é um livro que mostra que a arte também é protesto. A arte plástica, né? Quando a gente fala arte, é claro, a literatura também é arte, o cinema é arte, mas quando a gente fala arte, né, as artes plásticas em geral, isso pode ser também uma forma de protesto, mais do que essas preocupações estéticas que as artes plásticas têm de ressignificar o espaço, de ressignificar o material, de ressignificar o período, o objeto, o próprio conceito de arte. Existe também um movimento que você pode fazer, que é um movimento reflexivo político em relação ao objeto de arte. Eu acho que o Ai Weiwei é um cara que está fazendo isso mais do que nunca, cada vez mais importante e mais indispensável para a gente nesse sentido. Aqui no final mostra algumas coisas que ele vieram fazendo no Brasil. Então essa exposição chama Raiz justamente porque ele ficou encantado com as raízes das árvores aqui, porque o Brasil para ele era um sonho, uma coisa que o pai dele contava, ele ficava viajando nos cenários que o pai dele escrevia para ele. E ele veio para cá, fez algumas coisas de madeira com artesãos locais do Nordeste, enfim. Então fez algumas esculturas, gravação em couro de boi com alfabeto armorial, moldes de raízes de árvores e coisas do tipo. Então está tudo muito bem documentado aqui. Tá? Mas isso aqui é mais uma outra fase dele quando ele está aqui. Né? Então isso aqui é o alfabeto armorial marcado no boi, enfim. Super bacana. Bom, então isso aqui é para dizer isso. Primeiro, vão visitar a exposição do Ai Weiwei lá na Oca da Ibirapuera, porque é importante. Porque é uma exposição de arte que é assim, o Ai Weiwei hoje é um dos maiores artistas do mundo. Um grande artista mesmo, no sentido dele ser contestador, de ser uma pessoa ativa politicamente. Não esses vagabundos, desses Jeff Koons aí, esses caras que não fazem nada para ninguém, o Hirsch lá, aqueles caras besta e tal. Faz umas coisinhas bonitas, faz umas caveirinhas pintadas, foda-se, mas
Não é aquilo ali é arte sobre a arte, isso aqui é arte sobre outra coisa. Sobre outra coisa. E é nessa outra coisa, nesse visitar da exposição artística, nesse passear por entre essas obras, que você vai pensando, você vai refletindo, e você vai se descobrindo também, você mesmo, o cidadão político que você é, né, porque todo mundo é, enquanto imbuídos dos nossos direitos e deveres como cidadãos, nós somos seres políticos. Então é esse tipo de passeio que faz você se tornar mais consciente da sua cidadania e mais consciente com o tipo de governo que você tem também. Então tá aí, fica a dica da exposição, fica a dica desse livro lindíssimo que a Obu publicou. Isso aqui ele não tem lombada, a lombada dele ele vem... isso aqui está escrito Weiwei, né? Só que só a metade de baixo aqui, então dá pra ver que é legal. Super bonita essa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se meu comentário é meio esparso, meio confuso. Não estou tão acostumado a falar de livros de arte aqui, mas a gente tenta sempre falar alguma coisa sempre que ela é relevante para o período atual. Tá bom? Um abraço, galera. Tchau.